016. Muito bem, 12:01 para você que está acompanhando a gente, acompanhando o programa Estúdio Aberto. Voltei aqui com a Adriana e agora um assunto super bacana, Adriana. Como eu perguntei, como é que tá seu inglês, Adriana? Eu vou conversar com o professor Tiago, que já está aqui, porque assim eu vou falar que precisando de socorro. E a gente sabe a importância que tem hoje de ter o segundo idioma. A gente fala inglês, né, mas aí tem vários outros idiomas também, mas o inglês acho que é essencial. Ele é assim, ele é o básico, ele entra como básico para todo mundo ter o inglês, saber dominar, porque, gente, é necessário no mercado de trabalho hoje, a gente, ainda mais hoje que a gente se conecta com pessoas do outro lado do mundo, saber outra língua é indispensável, a gente tem que estar atento, tem que começar aí a se esforçar, a fazer um curso de inglês, porque a gente faz tanta... Quem trabalha em grandes empresas, fazem conferências, precisa aí saber traduzir o que o outro está falando. Se você não tem, você fica para trás. E quem está com a gente para falar um pouco mais sobre isso é o Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Tiago. A gente está aqui, chega a estar encolhidinho aqui, porque a gente não sabe nada de inglês ainda. Então, cuidado com as perguntas, cuidado aqui com as respostas também, Tiago, porque você vai perguntar e responder alguma coisa em inglês, porque a equipe aqui... Tá. Porque tem aquela questão assim, né, Tiago? Tem o inglês que, às vezes, hoje em dia, como muita coisa é inglês, manual, aplicativo, internet, às vezes a pessoa, ela sabe, ela olha o que está escrito, ela sabe, só que ela não sabe interpretar, né? E também não sabe, se alguém falar, não vai saber entender, se vir somente na forma, no diálogo, assim. E, então, isso facilita e também não ao mesmo tempo, né, Tiago? Exatamente, Wilson. Acho que a principal questão hoje de entender a essencialidade do inglês é que tudo que a gente faz, tudo que está envolvido aí no mundo da internet, principalmente, que está todo mundo imerso, não é mesmo? É feito basicamente em inglês, né? A maioria das redes, toda a internet mesmo foi criada nos Estados Unidos. Então, é uma língua que é essencial e cada vez mais, porque por causa da globalização, por causa de todas essas interações internacionais que a gente tem nas nossas redes sociais, e não apenas nessa questão pessoal, mas principalmente na questão profissional. Então, a gente entende que se você não tem aí um inglês básico de comunicação, principalmente, que é o nosso principal core, né, da nossa empresa, que é o centro, né, do inglês mesmo, core, você tem uma dificuldade aí de conseguir desenvolver toda a sua potencialidade nos seus negócios, principalmente. E para quem está de fora, imagina que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, né? Não, na verdade, é uma questão que você tem que entender, estudando a língua, como você estuda a sua própria língua portuguesa. Então, lá na Bring Out a gente tem esse diferencial, que é ensinar a segunda língua, tanto o inglês quanto o espanhol, como você aprendeu a sua primeira língua. Então, focar muito na parte de comunicação mesmo, que é o listening, né, que é a escuta, ou o speaking, que é a fala, desde o começo, desde que o aluno inicia, mesmo ele sendo muito beginner, que a gente chama, que é aquela pessoa que nunca aprendeu nada. Então, ela vai ser alfabetizada no inglês, assim como ela foi no português, com muita estruturação da parte de escuta e de fala, desde o começo, assim como a gente aprende a nossa primeira língua, que é o português, no caso, né? E é bem desafiador, principalmente quando tem uma diferença ali em colocar os filhos, quanto mais cedo colocar os filhos para fazer inglês, se desenvolve mais, ou não tem nada a ver? Não, isso é uma questão muito pertinente e que muitos dos nossos alunos, nossos mentorandos lá da Bring Out, que a maioria são adultos, eles perguntam bastante isso pra gente, porque a maioria deles tem filhos já, e eu sempre coloco bem essa questão de que quanto mais cedo melhor, né? Então a gente tem as crianças ali com a mente bem fresca, diríamos, então é muito mais fácil ela conseguir ser bilíngue, tanto que tem uma tendência aqui em Ribeirão Preto, a gente vê, mas não apenas aqui, em vários, no Brasil inteiro, diríamos, né, nas principais metrópoles, uma tendência da alta de escolas bilíngues, né? Então tem muitas escolas que, por exemplo, ensinam as próprias matérias, biologia, matemática, química em inglês. Então isso facilita aí para a criança, e aí ela não tem aquele perrengue, né, de quando adulto ter que aprender tudo de uma forma aí muito mais complicada, diríamos, porque a gente tem
o mundo está muito busy, que a gente fala do inglês, muito ocupado, a gente tem muita coisa para fazer, as pessoas estão aí sem tempo para tudo, né? Acho que esse é o principal. É uma correria. É uma correria, ninguém mais tem tempo, Eu estava pensando aqui numa pergunta, porque quando a gente compra algo, tudo que é da China, não sei, vem tudo em inglês. E para instalar, para fazer alguma coisa, buscar informações ali, é bem complicado. Não, com certeza. A questão ainda da essencialidade, né? Por que é essencial? Porque se a gente for pensar, como uma escola de inglês ou de idiomas, qualquer escola, né? O foco é a educação. E a gente prima muito por uma educação de excelência. E todo o conhecimento básico que se tem hoje, produzido no mundo inteiro, basicamente, ele é em inglês, né? Obviamente que o mandarim é a língua mais falada do mundo, porque a China tem muito mais, a população é muito maior. Mas se a gente for pensar em termos práticos, todo o conhecimento que é gerado, por exemplo, na área da medicina, eu tenho um background, né? Eu tenho uma parte aí da área da saúde, né? Minha formação foi toda feita na área da saúde. Então, toda a parte de literatura médica, toda a parte de engenharias, né? Toda a parte técnico-científica, a produção de conhecimento ela é dado em inglês. Então, isso vai facilitar aí a sua vida em qualquer setor que você esteja de atuação no seu trabalho. Se você saber inglês, você vai conseguir ler o manual, você vai conseguir entender as regulamentações da sua multinacional, você vai conseguir fazer uma reunião com uma pessoa da Global. Então, é uma ferramenta que vai te expandir, te abrir portas para o mundo inteiro, literalmente. Com certeza, é isso mesmo. Ô Wilson, você já pensou aí, já se matricular no curso de inglês? Eu estou aqui conversando com o professor Tiago e estou vendo aqui como eu já vou marcar essas aulas, porque é muito importante. Com certeza. Na idade, a gente não vai falar a idade, né? Não vai entregar, mas você acha que é possível aprendermos? Depois dos 50? É totalmente entregar possível. A idade, ó. É totalmente possível. O que acontece, o mais importante, toda vez que... E o nosso diferencial é exatamente a questão da personalização, né? Vejo vários profissionais aí falando dessa questão da profissionalização e isso para a gente é fundamental. Quanto mais você entender o objetivo específico de cada pessoa, melhor, ou de cada empresa, que é o nosso foco, a gente está trabalhando muito com empresas, então a gente vai fazer um estudo da sua empresa especificamente, entender qual que é aquela necessidade específica e a partir daí a gente vai formatar um curso que vai ser de acordo com as suas necessidades fundamentais. E o mais importante, Adriana, é que a gente consegue fazer isso de uma forma nivelada. Então, entender primeiramente qual que é o seu objetivo e depois entender qual que é o seu nível de fato. A partir desse ponto, a gente consegue traçar um plano de ação para que você tenha um desenvolvimento focado naquele objetivo inicial. Perfeito, boa resposta. Impactos de quem não consegue aí dominar o inglês. Então, a gente vê bastante essa questão principalmente na área do inglês corporativo, que é o nosso foco atualmente, uma questão muito recorrente é que a gente vê pessoas altamente qualificadas, né? A gente tem aí recursos humanos muito abundantes no Brasil, exuberante, temos aí uma diversidade muito grande, nosso país é muito grande e diverso, com muita potencialidade. E a gente entende que um dos principais obstáculos é que às vezes você tem um executivo, um alto executivo, né, o C-level que a gente fala, né, CEO, COO, que são as pessoas ali que gerenciam, tocam a empresa. Quando ela não consegue ter esse nível de inglês, ela está perdendo a oportunidade de negócio concreta. Porque se você não consegue falar sobre o seu negócio de uma forma clara com qualquer pessoa do mundo, sendo que a gente tem a internet, tem todos esses meios de comunicação aí disponíveis, você está perdendo oportunidade de negócio. Então, assim, qual que é o problema? Qual que é a questão de não conseguir se comunicar? Você vai estar perdendo muitas oportunidades e vai estar ficando para trás, literalmente, nesse nosso mundo aí que está cada vez mais interconectado. Então, quando você não consegue fazer esse desenvolvimento, você infelizmente
vai ficar para trás. Então, vai perder ali as oportunidades de uma promoção, de um reconhecimento no trabalho, ou então de começar a ter seu negócio próprio, que hoje é empreender. Às vezes a gente tem vontade de empreender com alguma área, um segmento, mas como que você vai expandir isso, já que hoje o mundo nos conhece através das redes, através das telas? Então, você precisa dominar mesmo, é de extrema importância. E a gente está falando sobre o inglês, a importância do inglês, mas o que te chamou a atenção, o que te inspirou em ser um professor de inglês? Então, na verdade, a minha história é bem interessante. Como eu disse, eu tenho uma formação na área da saúde, primeiramente. E qual que foi o clique, né? Por que eu resolvi empreender nessa área? Eu vi nessa área uma oportunidade de negócio muito importante quando eu tive uma experiência fora do Brasil. Então, eu fui trabalhar na aviação, acabei morando lá nos Emirados Árabes, lá em Dubai. E quando eu cheguei lá, Adriana, eu já havia estudado inglês por 15 anos nas escolas tradicionais, que são focadas na parte de gramática. Então, é ensinar você a parte de gramática, para você conseguir ler um texto, para você conseguir escrever, mas eles não desenvolvem a parte da comunicação, que é o mais importante, que é o ouvir, a pronúncia e a fala, né? O ouvir e o falar. Então, quando eu tive essa experiência fora, foi muito frustrante, porque eu já havia investido, minha família já havia investido nesses meus estudos de inglês por muitos anos, mais de 10 anos, e aí eu tive uma experiência concreta lá que eu não conseguia me comunicar no meu trabalho. Então, isso gerou em mim uma questão de por que isso acontecia. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu entendi que eu precisava fazer algo a esse respeito e eu usei essa oportunidade dessa dor que a maioria dos profissionais que vão para fora tem, para criar uma escola diferente, focada na comunicação Você tem uma metodologia diferente para aplicar o inglês para os seus alunos. A metodologia é exatamente essa. A metodologia é entender qual que é o seu nível de comunicação verbal, quanto que você consegue ouvir e falar em determinada situação, e a partir dali a gente vai desenvolver essas habilidades, tanto de você ouvir melhor como de falar melhor, obviamente tendo a estruturação gramatical sempre como base, mas não como princípio, que houve uma inversão, né? Então, veja bem, uma estatística assustadora e realmente eu nunca consegui entender o porquê que isso acontecia só depois de muitos anos, e principalmente depois dessa experiência fora. A gente tem empresas franqueadas de inglês no Brasil faz mais de 25 anos, né? E se você for pegar as estatísticas oficiais, e eu não estou falando isso, por exemplo, a gente tem o British Council, que já mostra isso, tem uma estatística, Adriana, que apenas 5% dos brasileiros são fluentes. Desses 5, apenas 1 é fluente, ou seja, conseguiria representar a sua empresa fora, conseguiria receber um gringo aqui, um estrangeiro aqui na sua própria empresa, apresentar a empresa, fazer negócio, assinar contrato, quer dizer, fazer realmente fluir uma conversação de negócios e prosperar o seu negócio, de fato. Aumentar as vendas, que esse é o principal objetivo, por exemplo, da maioria dos meus clientes corporativos, é aumentar as suas vendas. É a receita, aumentar o faturamento, obviamente, é isso que todo mundo quer, no fundo. E hoje em dia, com a internet e com todas essas possibilidades que a gente tem no mundo inteiro, de você se conectar literalmente com qualquer país, falando inglês, que é a língua principal, você está perdendo a oportunidade caso você não faça isso. Então, isso é muito, muito importante. E viajando, passando essa temporada lá, você viu que o inglês que você fez não possibilitou você de se comunicar bem a língua que você acreditou aqui durante 15 anos que você estava dominando. Adriana, foi terrível. Coitada, gente. Eu trabalhava na aviação e eu recebi vários feedbacks, né, vários retornos ali dos meus clientes e dos meus chefes muito negativos. E isso foi muito frustrante, porque eu já tinha estudado com um método que realmente não me capacitou para que eu conseguisse desempenhar a minha função da forma mais apropriada, e eu não consegui. Então, quando eu voltei, eu pensei, eu gostaria de ter uma solução, dar uma solução para uma dor, que é uma dor que a maioria dos brasileiros tem,
que vão para fora, não falando inglês, ou acham que falam, como eu. Você foi achando que falava? Sim, eu achava que eu conseguiria Imagino desempenhar... que muitas, várias pessoas vão também com essa impressão de si mesmo e acabam frustrando como você se frustrou. Agora, para a gente falar de uma boa escola de inglês, vai aprender a dominar mesmo aí o inglês, onde que fica a escola, como que o pessoal faz para te encontrar? Então, Adriana, hoje em dia eu passei por um processo aí, eu tinha um escritório e por causa da pandemia, hoje a gente está 100% online e isso é muito bom porque expandiu aí as nossas possibilidades, a gente atende o Brasil inteiro, tá? Então você vai me achar lá no _bringout, que é o nosso Instagram, né? _bringout. Tentando pronunciar aqui, gente, o pessoal até viu não, aqui a bringout, BRINGOUT. Bring out. Bring out significa traga para fora a sua emoção, que é a fala, que a gente foca na comunicação no speaking, né? Que é a fala que é o mais importante, você conseguir realmente falar, né? Não adianta você estudar aí tantos anos uma língua, e a gente tem hoje o inglês e o espanhol, sendo que você encontra alguém de fato na internet principalmente e tem uma oportunidade, às vezes uma oportunidade única, e você não consegue se comunicar. Eu já vi processos seletivos que eu tinha ali tudo o que estava pedindo, aí chegava no inglês, eu não tenho inglês, então não posso nem participar. Isso é uma coisa muito recorrente desses executivos que eu havia falado anteriormente, que tem um currículo brilhante, e não só executivos da área privada, como da área acadêmica também. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado aqui na USP em Ribeirão, que é uma potência na área acadêmica, lá na fisiologia, lá na Faculdade de Medicina, e a gente vê profissionais, né, professores acadêmicos, altamente qualificados, de excelência, que não conseguem vender o seu próprio peixe, porque quando vão numa conferência internacional, num congresso, eles têm vergonha, eles não conseguem, eles não têm a prática da fala, então muitas vezes eles não vão para uma apresentação oral. Então o que a gente está fazendo? A gente está perdendo oportunidades, inclusive, de transmitir todo o nosso conhecimento que a gente gera aqui no Brasil, aqui nas nossas universidades, para o mundo inteiro. E todo mundo sabe que a gente tem profissionais, pesquisadores, médicos, engenheiros incríveis, sensacionais. Nossos recursos humanos são muito extensos e a gente acaba não conseguindo propagar isso justamente porque a maioria deles não consegue ali desenvolver a língua mais importante, né, internacionalmente falando, de negócios, que é o inglês. Qual o diferencial da Bringout? É isso? Bringout. Exatamente. Vou dominar. Ótimo. Até tá lá. Muito bom. Mais algumas aulas você já está... algumas aulas com o professor Tiago eu já domino. Com certeza. O nosso diferencial é exatamente esse, Adriana. A gente foca na comunicação verbal. Então, a gente tem como missão capacitar profissionais, empresas, startups a se comunicarem com o mundo inteiro. Então... Nosso diferencial é exatamente esse. A gente vai entender qual que é o seu nível, né, de comunicação verbal através de um teste de nivelamento bem simples. A gente pode fazer ali uma aula experimental com você, fazer tudo online hoje em dia, é muito fácil, né? Então a gente entende aí qual que é o seu nível e a partir dali, entendendo o seu objetivo específico, né, tanto individual como da empresa, a gente traça esse plano de ação aí. E aí você vai conseguir desenvolver essa habilidade linguística de uma forma integral e você vai realmente ver o seu desenvolvimento e isso vai impactar não só na sua vida pessoal, Adriana, em viagens, por exemplo, vai fazer amigos, mas principalmente nos negócios, porque você vai conseguir ter acesso a empregos que você não teria e a sua empresa vai, com certeza, ter acesso a clientes, fornecedores que elas não teriam de outra forma. O reconhecimento também é um diferencial. Se eu estou numa empresa, mesmo que eu estou em um cargo que eu quero ter uma promoção, eu já vi, falando nisso, a minha professora de jornalismo, ela era estagiária nessa empresa, né, nessa emissora. E ali eles iam entrevistar uma pessoa que precisava de alguém que tinha inglês. Ela era estagiária, ela sabia inglês, ela falava bem. Aí falaram, vai ter que cancelar a entrevista, porque ninguém sabe. Aí ela falou, eu sei. Aí de estagiária ela já foi promovida. Então assim, foi só um curso de inglês, foi só... A gente, assim, como se diz, se organizar, querer ir além. Porque eu acredito que hoje estudar nunca é demais, querer ir além.
Isso aí foi todo o diferencial na vida dela. Então, ela contava sempre isso pra gente. Na faculdade, ela falava, gente, estuda inglês, porque é um diferencial na carreira da gente. Com certeza. E até em relação a isso, e falando do nosso diferencial específico lá da Bring Out, a gente não é um curso de prateleira, né? A gente não é um curso de livros textos. Então, eu vou entender qual que é o seu objetivo específico, Adriana, e vou fazer um curso, vou formatar um curso para você de comunicação, né, para que você consiga se comunicar, ou seja, falar aquele vocabulário específico da sua área. Então, isso faz uma diferença total, principalmente para o adulto, né? Que assim, a gente não vai focar em estudar algo que não vai ser pertinente para você. Tem que ser uma coisa personalizada, porque senão não faz sentido, né? Justamente o que a gente estava falando anteriormente. Qual que é o maior problema aí, né, dos adultos de hoje em dia, né, dessa nossa nova geração? Ninguém tem mais tempo para nada, é o gerenciamento de tempo. Então a gente respeita o seu tempo, a gente faz um curso específico para que você consiga desenvolver aquela potencialidade que você precisa para a sua vida pessoal ou para o seu trabalho, especificamente. Então você não precisa aí perder tempo, né, como muita gente já perdeu, fazendo cursos que não te levam a nada e que não tem um fim em si. Não tem, assim, parece, eu tive colegas que estudaram anos e anos e chegaram para mim e falaram, eu não sei falar inglês. Foi o meu caso. Eu falei, eu não sei, eu domino alguma coisinha que é o básico, mas falar mesmo, dar uma palestra, entender, entrar numa conferência, eu não consigo, Dri. Meninas que estudaram 6 anos, igual você, o seu caso foram 15 anos, e não conseguiram dominar. Então, eu acredito que tem que ter essa virada de chave mesmo, tem Exatamente. que ter esse olhar da mudança. Isso foi uma mudança que você precisou fazer. Você viu que aquele curso, aquele aprendizado que foi aplicado, não surgiu o efeito que era necessário para aquele momento. Então, você virou essa chave e você trouxe hoje a solução. Com a sua dor, você consegue aí solucionar a dor dos outros, né? Das outras pessoas. Exatamente isso. Essa virada de chave é entender que o mais importante é a comunicação em si. Então, eu brinco, né, que muitas vezes chega um aluno lá que vem do método tradicional e ele é muito focado na gramática, na estrutura. Mas na linguagem falada, a gente tem gíria, a gente tem expressão idiomática. Ninguém fala certinho, a gente não fala segundo as regras da BNT, não é mesmo? Então a gente tem os regionalismos também, né? Então o mais importante quando você está se comunicando, seja no português, no inglês, no espanhol, mandarim, qualquer língua que seja, é você conseguir passar a mensagem e não é sobre perfeição, é sobre comunicação. Porque, obviamente, que mesmo numa comunicação que você está fazendo da sua própria língua, às vezes você tem alguns erros de concordância, você não exatamente fala como é a língua escrita, por exemplo. Então, é isso que a gente entendeu e passa para os alunos, porque a maioria das vezes as pessoas querem falar muito corretamente. Então, tem um exemplo muito clássico, né? Por exemplo, vem um gringo de fora, americano principalmente. É muito engraçado, porque às vezes... o cara vai lá e fala o porta, fala a carro, e só porque ele está tentando, ele faz alguns erros grosseiros e fala, nossa, que legal, o cara fala português. E a gente se cobra tanto de ser perfeito. Por quê? É verdade. Não é sobre perfeição, porque às vezes você tem um inglês básico, às vezes você ainda não estudou suficientemente para conseguir ter uma conversa, como se fosse um nativo da língua. Então isso acaba impactando, isso acaba atrasando o seu próprio desenvolvimento. Então, esse medo de errar, esse perfeccionismo exagerado, ele só te trava, na verdade. Então, o que a gente fala é deixa fluir. Bloqueios. E, obviamente, que a gente faz as correções na parte de pronúncia, na parte de entonação do inglês, que é diferente. Obviamente, na parte de gramática também. Mas isso flui com a comunicação em si. É um método que é focado é um método na comunicação. Aí que veio para mudar, para transformar. Exatamente isso. E vamos de música, eu espero... Você vai colocar alguma música, assim, para eu... Internacional, para você. Não, eu tenho um professor, tenho a honra do meu professor estar aqui, o meu futuro professor, que vai ser meu professor. Com certeza. E ele vai falar essa música pra gente. Qual que é? Essa aqui, ó. Não sei se ele lembra. Você lembra? Keep on Moving. Falei certo ou não? Não sei se você conhece essa, não. Não conhece? Ele tá indo lá muito antigo, ele é novo. Ele é novo, tá? Ele é novo, ele é jovem. Woke up today with a feeling that better things are coming my way.
and birds are flying. Never let go, gotta hold on and non-stop till the break of dawn and keep moving, don't stop rocking. Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay. We'll keep on moving on anyway. Feels like I should be screaming, trying to get it through to my friends. Sometimes it feels that life has no meaning, but I know things will be alright in the end. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and non-stop till the break of dawn and keep moving, don't stop rocking. Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay. We'll keep on moving on anyway. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and non-stop till the break of dawn and keep moving, don't stop rocking. Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay. We'll keep on moving on anyway. Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay. We'll keep on moving on anyway. É isso aí pra você, Five. Keep on moving, rolando aqui na 016, em meio-dia e 28 minutos pra você que tá curtindo a programação. Uma boa tarde, obrigado pelo carinho. Sempre assunto interessante, falando sobre a importância de um inglês. Daqui a pouquinho também tem o João, a gente vai falar sobre chopp, cerveja artesanal, uma delícia. Daqui a pouquinho pra quem tá acompanhando a gente. Lembrando que quem tá ouvindo a gente pela rádio, depois esse programa vai estar lá no YouTube também, né, Adriana? Com certeza, minha gente, vocês não podem ficar de fora. Viu que aula, viu que professor renomado que nós trouxemos hoje aqui para vocês? E a gente continua aqui com o professor Tiago. Eu quero saber, professor, sobre o seu time, quem são os professores que dão aula também com você? Com certeza. Então, nós estamos aí no mercado faz 12 anos. E nosso time sou eu, né, focado muito ali na parte do inglês empresarial, principalmente ali para as empresas, o outro teacher Rafael, que é um parceiro, e agora nós temos também dois professores internacionais que acabaram de chegar, que é o Austin, que é um professor americano que nasceu lá na Califórnia, mas que tem um pai brasileiro, então ele fala inglês e português, então ajuda bastante aí na comunicação com os brasileiros, não é mesmo? E a Lisete, que é uma colombiana, e ela é da área de negócios também, e ela adicionou aí ao nosso time para que a gente consiga, de uma forma bem internacional mesmo, né? Todos nós temos essa experiência internacional. O Rafael, que é meu parceiro, morou em vários países, também morou em Dubai, morou em Londres, morou também lá no Canadá, então a gente consegue trazer essa vivência do inglês real, do inglês e do espanhol real do dia a dia, que é o que se fala numa situação quando você está falando como se fosse falando com um nativo mesmo. Perfeito, bacana demais. Tiago, serviços oferecidos pela Bringout. Isso mesmo. Vai me corrigindo, vai me conduzindo. É Bringout mesmo, tá muito bom. Bringout. Os serviços que a gente oferece são principalmente as aulas corporativas para grupos, né? Então você é empresário, empresária, quer dar um boost aí nas suas vendas, quer aumentar o seu faturamento internacional principalmente, é muito interessante que você invista no seu time e invista aí nos seus time de venda principalmente, né, nos seus engenheiros, toda essa questão técnica aí, técnico-científica que é tão importante, através do inglês. Então são as aulas de inglês corporativo para grupos, temos também mentorias individuais, né? Às vezes você tem um executivo ali, alguém que quer fazer uma viagem específica, gosta de fazer um curso mais personalizado, mas temos também tradução de conteúdos, então você tem o seu site, você precisa de tradução, a gente faz toda essa parte de tradução também, e também fazemos a parte de intérprete, que é quando você tem um estrangeiro aqui,
no Brasil, aqui em Ribeirão e outras cidades aqui da Redondeza, e a gente faz o serviço de interpretação consecutiva, então a gente consegue ali fazer a tradução para que tanto o estrangeiro se comunique com os brasileiros e vice-versa. Então esses são os nossos principais serviços. Ótimo. Feedback dos alunos. Como que você reage, como que você lida? Então, o feedback dos alunos sempre foi muito positivo. A gente tem ali no Google, temos vários feedbacks incríveis no próprio Instagram nosso, né, que é o _bringout. Você pode achar todos esses feedbacks ali. E temos também lá no nosso site, no www.bringout.com.br. Lá você vai achar tanto os nossos serviços, quanto tudo que os alunos estão falando sobre nós. Eu acho que o mais importante para a gente dos feedbacks, Adriana, é quando o aluno consegue de fato se comunicar, ele consegue a promoção na carreira, ele consegue de fato representar aquela empresa dele, ou o empresário consegue começar a fazer outros tipos de negociações internacionais que ele não faria, que ele não fazia anteriormente. Acho que esse é o principal, é a questão, a prática mesmo. Não é um certificado hoje que importa. O que importa é você conseguir abrir o seu computador, fazer uma call, né, uma video call, né, em qualquer software que você tenha aí com pessoas do mundo inteiro, para falar de negócios. Então, esse é o resultado, essa é a prova empírica. Esse é o foco. O foco é esse. Do curso. É você conseguir se comunicar de fato com outras pessoas de acordo com o seu objetivo. Isso é super bacana. A Camila, minha filha, ela tem o inglês dela fluente, né? E ela acompanha tudo em inglês, ela assiste todas as séries em inglês, todos os filmes em inglês, né? Ela foi para a Itália, voltou, não teve nenhum problema. Isso aí ajuda, a gente percebe que ajuda muito. Ela trabalha com a gente, né? Então sempre quando dá algum pepino, ó, tem que ter uma reunião, tem que ter alguma coisa. Quem que é a primeirinha da lista? A Camila. É a Camila. certeza. Então isso acaba influenciando aí para todas as empresas no dia a dia de hoje, com certeza, né? É verdade. E vamos falar mais uma vez o telefone, contato, como que o pessoal começa aí, já se inscrever, já se matricular em um curso de inglês. Vamos lá, então, vocês podem me contatar no meu WhatsApp, que é o 16 99362 2282, 16 99362 2282, através do nosso Instagram também, que é o _bringout, ou ainda através lá do nosso site. Você consegue acessar também nosso LinkedIn, temos vários podcasts também, fizemos alguns podcasts já no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, então a gente tem aí várias redes para vocês se conectarem, vocês são bem-vindos, vai ser um prazer atender todos vocês, viu? E Show de falando bola. isso, o prazer foi nosso, viu, Thiago? Prazer foi todo meu. Foi um aprendizado. Eu acredito que mudou muito assim a cultura da gente sobre inglês. A gente tinha essa preocupação da gramática mesmo, porque algumas escolas focam muito ali na gramática, e você vem desmitificando isso, trazendo, como se diz, a solução. Então a gente está muito feliz de ter você aqui, viu? É uma mudança de mindset, mudança, mas de mentalidade, né? de mentalidade. De mentalidade mesmo. É entender que o mais importante é você conseguir se comunicar em qualquer língua que seja, né? Inglês, espanhol, francês. Então, hoje em dia, com tantas oportunidades de se comunicar, com o mundo inteiro, literalmente, está na palma da sua mão, né? Hoje em dia, você faz tudo isso no seu próprio celular. O foco tem que ser você conseguir falar com quem você quiser. Então, a educação tem que mudar e tem que ser focada para esse fim. Isso Vamos deixar mesmo. isso ser uma barreira para novas oportunidades, né? Isso não pode, né? Não. Certo. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Foi um privilégio pra gente, uma honra tê-lo aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal e gostaria aí de poder ter outras oportunidades como essa para conseguir expandir. Vai ter. Expandir aí a consciência, que as pessoas consigam entender aí outras possibilidades, né, de aprendizado aí na educação do inglês. Muito Com obrigado, certeza Luizão. estamos de Thank you portas very much. abertas. Estamos Valeu. de portas abertas. Valeu, Thiago. Abraço. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Web Rádio R016.